E aí pessoal, 100%? Hoje eu estou aqui num vídeo em que o tema é um tanto controverso. A sinergia entre componentes. Por que eu tomei a iniciativa de fazer esse vídeo? Porque no vídeo passado sobre o HeatKit, eu havia colocado inicialmente uma caixa National Panasonic e depois eu substituí por duas caixas Samsung de microsystem, simples caixas de microsystem, e o som mudou completamente. Então gostaria de expor aqui alguns motivos, alguns tópicos relativos à sinergia entre equipamentos. Componentes diversos, diferentes, distintos podem combinar. Eu vou dar um exemplo clássico. Existe um amplificador da Signum chamado AC200, modelo AC200. E eu lembro que quando eu tive ele, eu percebi uma característica muito clara, e que era da ênfase em médios agudos. Ele não era tão forte em graves. Bom, no laboratório e na prancheta, o engenheiro ele não projeta um equipamento para ter ênfase em agudos e médios, e sim para ser o mais equilibrado possível. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. No projeto, podem ter algumas características que eram convenientes à fabricação. E se você então pegar esse AC200, que ele tem uma ênfase em médios agudos, colocar numa caixa, por exemplo, que tenha um woofer de 15 polegadas ou que tenha ênfase em graves, você acaba tendo uma boa combinação de um amplificador que dá ênfase aos médios agudos e uma caixa que dá ênfase em graves. Isso também você pode perceber em caixas que possuem tweeters pequenos. Ou seja, você tem de ter um amplificador, um módulo, um receiver que trabalhe em alta frequência, com mais ênfase nas altas frequências, sendo que ele tem um woofer grave, um woofer grande, ele tem ênfase no grave, que tenta equilibrar a deficiência do equipamento que reproduz, do AC200, por exemplo. Continuando com esse exemplo. Existem pessoas que determinam que o que você está vendo, na verdade, ênfase, é a deficiência do outro lado. Ou seja, a ênfase dos agudos e dos médios significa uma falha, uma falta, uma anemia na parte de graves, nas baixas frequências. Isso pode ser uma verdade, porque você está ouvindo o que se sobressai, médio agudo, grave você não percebe tanto. Então você pode combinar componentes diferentes sim, e isso pode ocorrer. Outro detalhe, se você tem um elemento ruim dentro desse complexo, dentro dessa cadeia, um elemento muito bom não vai compensar as falhas desse componente ruim. Então, se você tem um cabo de caixa, uma caixa que falha, que tem problema de conexão, o que vai acabar acontecendo? Você pode ter o melhor CD player do mundo, o melhor receiver, que a caixa vai ficar falhando. O som fica desagradável. Você pode ter um bom receiver e boa caixa e um CD player ruim, ouvir som de celular, de MP3, que muitas das vezes é altamente comprimido e é desagradável ao ouvido esse tipo de compressão. Então, um equipamento bom não consegue vencer um elemento ruim. Isso é fato. Como eu aprendi na faculdade, os erros não se compensam. Os erros sempre se somam. Você nunca consegue zerar o erro. Outro item importante, casamento, potência e espaço. Eu já fui na casa de algumas pessoas em que tinham caixas enormes, aparelhos hiperpossantes, com alta potência, com alta capacidade e uma sala pequena. Aqui onde eu estou, eu tenho essa parede de texturato, eu tenho aqui uma persiana, uma TV, um piso de lajota, de cerâmica, em que torna esse ambiente aqui muito reverberante. Parece um banheiro. O som daqui de dentro é um de banheiro. Então você vai ter um som tão incômodo, você não vai conseguir desfrutar. Você não vai conseguir utilizar todo o potencial, porque ele vai ser sempre exagerado.
caixas que ficam muito próximas à parede, agudos que reverberam porque tem muito vidro, muita cerâmica, sabe? Fica incomodando o ouvido, você percebe que há algo de errado. Sim, você tem que tentar o equilíbrio. Menor potência, você consegue desfrutar melhor do som que você ouve, principalmente por causa do espaço. Ah, mas eu moro em casa, eu posso abrir o volume, eu posso abrir o volume que não vai ter nenhum problema. Você é um sortudo, porque muitas pessoas moram em apartamento, aqui eu tenho vizinho, aqui eu tenho vizinho, tem vizinho ali, tem vizinho aqui, fora a administração do condomínio que pode reclamar e que vai reclamar se eu utilizar o meu som possante com alto volume. Tamanho do equipamento. Gente, eu vejo um problema, muitas pessoas querem ter os seus equipamentos, querem realizar um sonho de ter um aparelho como foi, os pais tiveram, como aquele Gradiente que um vizinho teve, e começa a ter vários aparelhos e começa a não ter espaço. Então começa a ter um problema de organização, você começa a empilhar caixas. As caixas elas não foram feitas para ser empilhadas, existe o risco delas caírem, sim, existe esse risco. Existe o risco de danificar, das caixas ficarem machucadas por causa do atrito entre o fundo de uma e o topo de outra. As caixas elas precisam estar distantes. Não adianta você botar a caixa junto porque você na verdade está ouvindo mono. Se você separa as caixas, você tem melhor condição de ouvir estéreo. Apesar de que o grave é mono, por volta de 370 Hz, entre 20 e 370 Hz aproximadamente, você ouve mono. Então, tenha o equipamento adequado ao seu espaço. Isso é uma regra muito importante para você não ter problemas com a organização. É possível casar equipamento novo com antigo? Com certeza absoluta. Eu tenho receiver antigo, eu tenho caixa antiga, mas eu tenho CD player novo. Eu tenho o DAC, que é o Digital to Analog Converter. Eu pego, por exemplo, o sinal digital de áudio desse receptor e eu consigo pegar o sinal digital, ouvir tanto no DVD, como do DAT, como do MD, Bluetooth, computador. Esse notebook aqui, eu posso conectar via USB no DAC e ouço toda a minha biblioteca aqui de áudio e fica excepcional a qualidade. Tenha certeza, componentes novos combinam com componentes antigos, mas, como eu havia falado, tem que haver sinergia. Não adianta você colocar um componente novo muito caro em um equipamento barato. Não adianta colocar um componente novo barato em um equipamento antigo muito caro. Você tem que tentar equilibrar o máximo possível. Fontes e conexões. Você tem que pensar sempre da onde está vindo toda a fonte sonora, o seu CD, o seu celular através do Bluetooth, o seu notebook através da porta USB. Você tem que estar utilizando uma gravação de boa qualidade, mas você tem que ter boas conexões. Não adianta você ter um cabo USB de baixa velocidade porque o DAC vai começar a mastigar, vai ter falhas na reprodução. Não adianta você ter uma caixa pulsante se você utiliza cabos que não estão de acordo ou cabos muito longos. Isso é o maior problema quando você coloca caixas, cabos e essas conexões elas começam a falhar, começam a trazer mau contato, traz irritação. Os cabos normalmente são escondidos e você tem que retirar tudo que está na frente para poder trabalhar nessas conexões. Trabalhe definitivamente e com bons cabos. Não utilize cabos muito compridos. Por exemplo, há uma regra que a gente deve obedecer em que não há necessidade de passar de mais de cabo 10 AWG, American Wire Gauge. Essa norma determina a espessura de cabos. Então o cabo 10, que é um cabo mais grosso que o 12, você usar um cabo 10 seria para dimensões mais de 9 metros, para distâncias maiores que 9 metros. Dificilmente você utiliza isso em casa. Profissionalmente sim, é outra história. Então você pode normalmente trabalhar com cabos 12. E existem pessoas, inclusive, que trabalham com 2 cabos 14. Não é bicablagem. Ele é conectar 2 cabos 14 da fonte do seu amplificador até a caixa.
E isso lhe traz uma vantagem porque é fino, mas ele tem a capacidade de conduzir resistência e capacitância próxima de um cabo 10. Pessoal, você tem um receiver antigo, um amplificador antigo. O que lhe adianta você tentar ouvir um bom som, ter aquele CD player ou DVD player, por exemplo, Oppo, Denon, de boa qualidade, um receptor de TV por assinatura, com bons cabos, se o seu receiver não está bem conservado, se você tem mau contatos, se você tem sujeira nos potenciômetros, você tem que fazer a manutenção do seu equipamento. Capacitores estufados, componentes fora de especificação, rede elétrica que compromete, boa conexão elétrica, vai ter uma boa conexão do seu aparelho funciona mais estavelmente, poucas variações de tensão. No caso, você pode usar um no-break, que é uma recomendação bem razoável. Algumas pessoas não gostam de, por exemplo, filtro de linha, acham que filtro de linha é inútil e que o estabilizador é inútil, só traz problema. Gente, é uma questão de escolha. Eu prefiro ter um equipamento que estabiliza a tensão do que toda hora danificando o aparelho meu. Então, o estado de conservação da caixa com cone rasgado, com crossover com problema, conector soltando, caixa que está esfarelando, se soltando. Gente, você tem que tentar equilibrar. Um bom estado de conservação, com uma boa qualidade de material, lhe traz um resultado satisfatório. Pessoal, espero que tenha sido útil essas minhas explicações, esses meus tópicos. Isso é questão de experiência, de leitura, de convívio com pessoas que conhecem, bastante estudo. Nos levam a melhorar a nossa condição. Eu acredito que todos nós queiramos ouvir na paz da sua casa o som, a música que lhe agrada, lhe trazendo um conforto, lhe trazendo uma resposta agradável e não ter que ficar consertando, mexendo, alterando o tempo todo, porque isso só vai te trazer insatisfação. Eu espero que tenha agradado com a minha dica de áudio, com o meu questionamento de áudio. E sempre que você tiver uma dúvida, por favor, escreva no blog, que está aqui no link, ou aqui no campo de comentários do meu canal. Eu agradeço muito a sua atenção. Pessoal, um abraço e até a próxima.